Então, se você chegou aqui, já vou começar com uma bomba. Você mesmo, você foi enganado a sua vida inteira. Desculpa trazer essa informação, mas é verdade. O Tezuka não foi o primeiro a revolucionar o mangá com uma narrativa cinematográfica. Mas tudo bem, vamos falar de quem começou esse rolê de fato neste vídeo. Vocês estão preparados? Sente-se bem, se acomode, porque vem bomba por aí. Mas antes de começar o vídeo, mais outro conteúdo sem confecção de slides. Não fiz confecção de slides, então se você gosta dos slides, vá atrás dos anteriores, que vão estar tudo lá no Gumroad bonitinho, mas esse aqui não vai ter slides, infelizmente. Sem mais delongas, vamos que vamos falar de mangá, vamos falar de Tezuka, vamos falar de Sakou-san e vamos falar da Nova Ilha do Tesouro com Speed Tarot e as suas revoluções no que diz respeito à narrativa gráfica quadrinística. Então vamos fazer justiça a este mangazão aqui. Eu ia falar mangazinho, mas olha o tamanho dessa parada, olha essa chaproca. Vamos fazer justiça e falar de Speed Tarot, que não é nada conhecido pra gente aqui no Brasil. Mas antes de falar do Speed Tarot, vamos fazer justiça a quem criou o Speed Tarot, né? O Shishido Sakou. Esse cara também, se vocês não ouviram falar do Speed Tarot, do Sakou-san, vocês provavelmente nunca ouviram mesmo nenhum relatozinho sequer, nenhuma coisinha entrou no ouvido de vocês falando desse cara. Até porque ele não é um artista de mangá que fez muita coisa ou muita coisa de fôlego, sabe? Então ele tem sua importância no Japão, mas as obras dele são antigas, né? Não viveu tanto tempo assim igual o Tezuka, que já é da década de 40, fez muita coisa pra frente. Esses autores pré-Tezuka, por exemplo, é muito raro ter material deles aqui no Brasil, e todos os teóricos, todos os estudiosos sempre ficam puxando a seda do Tezuka como se ele fosse o deus do mangá, como vocês já ouviram falar demais do Tezuka. Tanto que esse livro da Ellen McCarthy, olha o título: Arte de Osamu Tezuka, Deus do Mangá. Sim, Tezuka foi importante pra caralho. Muito, muito mesmo. Ele tem sua importância. Mas assim, as pessoas colocam que ele criou coisas e coisa do tipo, que não é tão verdade. Antes dele, teve gente que fez isso e não necessariamente ele se inspirou nessa galera, mas ele tem muita inspiração em quadrinhos anteriores, por exemplo, Norakuro. Mas todos eles vieram dessa geração que a gente aqui no Brasil pouco conhece, porque parece que o mangá só surge por conta do Tezuka, o que não é o caso. Mas, ok, um preâmbulo gigantesco para falar do Shishido Sakou. Então vamos lá. Você está no arquivo confidencial, Shishido Sakou-san. Com talento, chega de forma tão sólida, degrau por degrau, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Mano, esse cara é misterioso. Não é misterioso, né? Ele é de uma geração antiga, nascido em 1888, não tem foto dele por aí. É difícil encontrar a foto dele. Nasceu em 1888 na cidade de Fukushima, e ele começa o contato com as artes e coisa do tipo quando ele entra na escola, principalmente no ensino médio. Ali no ensino médio ele tem contato com as artes plásticas, a pintura e tudo mais, e é onde ele se apaixona e se encontra nesse mundo. Tanto que depois de um tempo ele vai se tornar pintor e desenhista de charges políticas em jornal, até ele começar a fazer narrativas sequenciais, ou seja, narrativas quadrinizadas, começar sua carreira de mangaka. E assim, a diferença dele para outros autores é porque em 1900 ele consegue viajar para os Estados Unidos. Então, assim, há choque de fontes. Há fontes que dizem que ele ficou 9 anos nos Estados Unidos e que ele retornou em 1911, e outras fontes 1923. Eu encontrei mais de uma fonte falando de 1923, assim como ele voltou em 1911. Apesar de que todas as fontes dizem que ele ficou 9 anos morando, estudando nos Estados Unidos. Então fica esse gap. É 11 ou 23, mas 23 parece fazer mais sentido porque algumas coisas entram em confluência nesse rolê. Porque tem um artigo que fala que quando ele volta pro Japão, já tá tendo muita publicação de material americano. E o material americano começa a entrar no Japão no finalzinho de 1910,
e coisa do tipo, com mais intensidade. Então na década de 20 já tem muita produção quadrinística americana no território japonês. Então eu coloco aqui que faz sentido ele ter voltado em 23. Então fica aí o mistério. Mas de qualquer forma, todas as fontes dizem que ele ficou 9 anos nos Estados Unidos. Esse período que ele ficou nos Estados Unidos, ele teve muito contato com cinema, filmes, narrativas sequenciais, angulações de câmera e coisa do tipo, que influenciou muito o trabalho futuro dele, né? Porque no Japão, quadrinhos de formas diferentes. Nessa época já tinha se publicado o Crazy Cat, por exemplo, que usava uma diagramação de página que era bem diferente do que era publicado comumente no Japão. Esse contato com material estrangeiro ajudou muito ele no que diz respeito à sua produção. Quando ele voltou pro Japão, ele usou desses elementos que era muito comum nos Estados Unidos e que no Japão não era. As publicações de quadrinhos do Japão entravam numa lógica do Yonkoma. O que é o Yonkoma? Vamos lá. O Yonkoma era uma forma de narrativa muito comum e era majoritário nos mangás japoneses, né? Que é uma prática narrativa que era usada na China e na literatura ou em tipos de arte japonesa há muito tempo atrás. E aí, em 1902, o Rakuten, que esse é o pai do mangá, tá bom, Tezuka? Não foi você, apesar de você ser o deus do mangá, mas você não é o pai. Você não é o pai. Não é o pai. De qualquer forma, vai ter um vídeo do Rakuten, mas quem quiser saber pode ver a história do quadrinho japonês que eu fiz aqui no canal, um vídeo, né? Então tem material pra vocês pesquisarem. O Yonkoma era um sistema de narrativa que os mangás na época, cada episódio era formado de 4 quadros. O koma é o quadro, né? Em japonês. O Yon, 4. Então é uma estrutura narrativa de 4 quadros. Dentro da lógica do mangá, o Yonkoma é baseado na estrutura que eles chamam de Kisho Tenketsu, onde cada uma dessas sílabas é um quadro, uma estrutura de quadro. Então a gente tem o Ki, que é a introdução, é onde o autor coloca os personagens, nos introduz aos personagens e um acontecimento que está rolando ali naquele momento. O Shou é basicamente um caminho que vai levar ao clímax. Não acontece um clímax nessa parte, é o segundo quadro. Então é só aquele prolongamento narrativo até ter uma espécie de clímax. E aí vem o Ten. Aqui tem, acontece o clímax. Aparece algo desconhecido ou algo misterioso que vai causar ou estremecer o que a gente já tinha sido apresentado anteriormente nos 2 quadros anteriores. Então basicamente aqui é de fato o meio da história e já estamos caminhando para o final dessa história. E o último é o Ketsu, que é o fechamento, é a conclusão da história. Então você tem início, desenvolvimento, meio, ou clímax, e o final dela. Tudo isso baseado na estrutura do Yonkoma. Mas assim, anos posteriores, autores começavam a usar outras estruturas também. Então aparecia o Rokukoma, que eram 6 quadros. Então a partir do momento que o formato do mangá vai se maturando, autores começam a usar outras formas. A narrativa dele já não cabia mais em 4 quadros. Então eles precisavam expandir. Então tem autor que faz em 6, em 8, em 10, em 12, páginas duplas, uma página, outra página aqui, é um evento só daquilo que ele quer contar. Mas tudo começa basicamente com o Rakuten, com a sua estrutura dos 4 quadros, né? O Yonkoma, que é muito popular. Até hoje, há quadrinhos de humor que usam a estrutura do Yonkoma, né? Naquela época, principalmente no comecinho dos anos 1900, com o Rakuten e coisa do tipo, o mangá era voltado para histórias humorísticas. Então todas as histórias, não vou dizer todas porque tudo é muito, né? Tinha o rolê de comédia, a piadinha, uma gracinha, ou coisa do tipo. Só depois vai começar a ter histórias que já saíam um pouco do âmbito da comédia e ia para outras situações de aventura, ação, mistério, coisa do tipo. Mas precisava ter a maturação da mídia que vai acontecer anos depois. O próprio Rakuten vai fazer histórias que ele sai um pouco do humor, apesar de manter muito sua carga humorística, porque o Rakuten era um cara com uma veia cômica muito forte, tanto nos seus quadrinhos quanto nas suas charges políticas, e adorava a situação do humor, ele colocava nos seus trabalhos. Voltando, nosso querido Sakou-san, só Sakou, mas eu gosto de falar Sakou-san porque complementa. E aí, beleza, em 23 ele volta pro Japão, vamos colocar que ele volta de fato em 23, apesar de não ter de fato algo atestando que ele voltou mesmo em 1923, mas as coisas que estavam acontecendo no Japão, acho que estabelece um link interessante. Em 23, rola o primeiro quadrinho japonês, mangá,
a usar balão de fala. Lembra? Nessa época já havia tido a entrada de material norte-americano no território japonês. Então, os artistas japoneses já conseguiam ter a sua inspiração em cima do quadrinho americano. O Sakou, bem antes, já estava de olho nesses quadrinhos, já sacava que ali tinha uma potencialidade que ele poderia usar no mercado quadrinístico japonês, e assim ele faz. Mas, de qualquer forma, em 23 surge uma série extremamente popular no Japão, o primeiro mangá a usar balão de fala inserido na narrativa, que é o Shou-chan no Bouken, ou As Aventuras do Shou-chan, ou As Aventuras do Shouzinho, do pequeno Shou, que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, que eu traço um paralelo entre o Shou-chan e o Tintin. A história dos dois eram muito parecidas, só que o Shou-chan apareceu 6 anos antes que o Tintin, e eu deixo aquela dúvida, será que o Hergé teve contato com o Shou-chan? Será que se inspirou? Porque as histórias dos dois eram muito parecidas. O Shou-chan e o Tintin eram repórter, ambos andavam com seu mascotinho, e as aventuras deles eram bem parecidas. Era deserto, era na China, era em outros lugares, só que o Shou-chan era mais fantasioso. Ele tinha contato com criaturas místicas tipo centauro e coisa do tipo, o que o Tintin não tinha. Mas eu deixo a pulguinha do mistério aí, convido vocês a assistirem. Inclusive eu também falo mais do Shou-chan no vídeo da história do quadrinho japonês, o quão influente ele foi. O Shou-chan usava um gorrinho que a garotada adorava, então começou a ter um merchandising muito forte nessa época por conta do gorrinho do Shou-chan, e vendia-se muito desse gorrinho. E o Shou-chan foi criado pelo Kabashima Katsuichi e Oda Nobutsume, e era publicado no jornal Asahi. O Asahi foi um dos principais jornais japoneses a abrir portas para a publicação de mangá. O Tezuka publicou na Asahi e outros artistas também fizeram coisa na Asahi. A estrutura narrativa do Shou-chan tinha um balão de fala e tinha um advento de legenda. Você não conseguia entender a história só lendo os balões de fala, por exemplo. Então, e aí, beleza. O Sakou volta pro Japão em 1923, ele começa a trabalhar num jornal de Tóquio chamado Tokyo Mayu Shimbun, e fazendo charges políticas e tudo mais. E aí, 7 anos depois, em 1930, ele passa a contribuir com o jornal Yomiuri Shimbun. E ali, nesse jornal, ele começa a fazer um rolê. Ele fundou um grupo, um manga club, né, que já tinha antes, o Rakuten já tinha feito um manga club, por exemplo, em Tóquio. E ele cria um clube de mangás, que chama diversos artistas. Esses vários artistas fundam um suplemento para esse jornal, publicando quadrinhos. Por exemplo, artistas como o Kanzo Tsutsumi, que ele era muito famoso por fazer Esuguroku. E você me pergunta, o que é Esuguroku? E eu já te explico, vamos lá. O Esuguroku, a gente pode colocar que foi um primo distante do mangá japonês, que eram artistas, desenhavam jogos de tabuleiros que continham uma narrativa nele. Então você tinha uma historinha dentro desse tabuleiro, não era um mangá, mas ele era dividido em vários quadros, que eram justamente as casinhas que as pecinhas iam colocando. Então muitos artistas, por exemplo, que trabalharam no ukiyo-e, que era um estilo artístico muito popular no Japão, ali no século 17 até o século 19, comecinho do 20, mais ou menos, assim, que tinha ainda os artistas de ukiyo-e, trabalhavam nesse rolê do Esuguroku. E aí era um sucesso, a criançada adorava e coisa do tipo. E aí muitos artistas começavam a trabalhar no Esuguroku e migravam pro mangá ou vice-versa, ou gostavam de fazer as duas coisas. Então esse artista, o Tsutsumi, ele era bastante conhecido por fazer Esuguroku. Nesse grupo também tinha o Masamu Yanase, que era um artista de esquerda, que era muito ativo politicamente. Ele fazia os sindicatos, fazia as organizações com artistas e coisa do tipo, e teve um fim muito trágico. Foi morto, espancado pela polícia japonesa, mas ele tem uma importância muito grande aqui, porque o seu estilo de desenho é baseado no construtivismo, que era um movimento artístico muito popular na União Soviética, né? De qualquer um podia fazer arte, mas usando representações de fácil acesso para a população. Então, com poucas linhas ou figuras geométricas familiares, você conseguia fazer um desenho muito bom e com uma carga artística muito boa. Outro artista construtivista japonês que fazia parte de um coletivo MAVO, que eu vou fazer um vídeo sobre isso. O MAVO, em resuminho, foi um grupo de artistas avant-garde, experimentais, que começaram a fazer sua arte baseada no conceito do construtivismo, que eu falei anteriormente, e muitos deles viraram mangakas. O exemplo mais claro foi o Tagao Suihō, criador do Norakuro, que foi inspiração direta para o Tezuka a fazer seus mangás. Ele era da MAVO, ele sai da MAVO, a galera da MAVO fica puta. Outros caras também faziam parte, o criador do Koguma no Kurosuke também fazia parte da MAVO, e ele usa
os elementos construtivistas em seus mangás. No comecinho ali, meados da década de 30, né? Acho que um pouquinho depois do Speed Tarot, por exemplo. O Sakko, até então, a gente não sabe se fez parte de algum desses grupos. Não tem muita informação sobre ele, infelizmente. Nesse quadrinho aqui, veio um papelzinho que eu não consegui traduzir porque meu conhecimento de japonês é muito parco. Tem um rolê aqui e tem uma foto dele velho. Acredito que seja ele velho. Talvez tenha informações muito preciosas aqui que eu vou fazer esse vídeo sem dá-las. Mas mais pra frente, quando eu tiver um nível de japonês decente, eu leio isso aqui e faço um complemento pra esse vídeo se tiver informações muito boas. Muito certamente tem. Tem coisas aqui que deve ser muito interessante. Inclusive tem um negócio aqui que é de shoujo, eu acho. E também é importante citar que muitos desses artistas faziam parte de um clube de mangá de Tóquio, criado pelo Rakuten em 1905, coisa do tipo, que foi dissolvido em 1923. Então eles ficaram meio que órfãos dessa parada, até que o Sakko propõe a criação desse novo grupo, de um novo grupo de mangakas, e aí eles se juntam, trabalham juntos e lançam muitas séries, né? Até que vários deles estão juntos e lançam esse complemento nesse jornal. Publicado sempre no domingo, com uma pegada bem parecida dos jornais americanos, que, né, tinham as tiras diárias e as tiras dominicais. Normalmente as tiras dominicais eram maiores, mais complexas, coloridas, com um grande número e super, hiper, mega rico em detalhes. Também fizeram um complemento dominical no jornal e ficou conhecido como Yomiuri Sunday Manga, ou seja, era uma publicação voltada exclusivamente para mangá. Vale mencionar que esse jornal era para o público adulto ou público jovem já mais, como que eu posso dizer, mais maduro. Então tinham coisas assim mais adultas, mas a gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais para frente. E foi justamente nesse complemento que surge o nosso querido Sakko começa a fazer Speed Tarot, um mangá que vai ser revolucionário no Japão, principalmente no que diz respeito à estrutura narrativa, à diagramação de página e continuidade narrativa. Então, em 7 de dezembro de 1930, no Yomiuri Sunday Manga, começa a serialização do Speed Tarot, publicado semanalmente nesse jornal. Aí entra num probleminha. Um ano seguinte da serialização, o título precisou ser mudado de local. Por quê? O Speed Tarot ficou muito popular entre crianças mais novas. E o Yomiuri Sunday Manga era publicado no Yomiuri Shimbun e era um jornal para adulto, até porque jornal é para adulto. E esse complemento tinha algumas coisas para adulto também. Então a criança estava lá folheando e viu uma mulher de seios de fora, por exemplo. Chocante! Caraca, que é isso? E aí o editorial do jornal precisou tirar desse complemento e colocá-lo em outro. Então já tinha... A popularidade foi tão grande que esse jornal fez outro suplemento voltado para publicações de mangás shonen, ou seja, para o público infanto-juvenil. E aí ele foi para o Yomiuri Shonen Shimbun e foi serializado lá até 1934, quando a série se encerra oficialmente. E o diferencial também do Shōchan, fora tudo aquilo que eu falei, era que as publicações daqui não eram one shot, ou seja, elas não começavam e terminavam na mesma história. A narrativa era muito maior. Então você era apresentado para essa situação e toda final de edição vinha um selozinho, continua. E aí na semana seguinte você tinha que comprar a edição e a história continuava onde ela tinha parado. Então só isso aí já foi uma forma muito bacana de fazer com que os leitores continuassem a comprar o jornal para acompanhar as histórias do tarô. O nosso queridinho Rapazola aqui, que anda com seu macaquinho e também tem amigo, um urso. E olha só, a diagramação. Você vê que tem duas colunas, permanece o conceito do Yonkoma, né? Só que aqui cada página são 8, e ela começa de forma tímida. Mais uma com 8 quadros, na outra semana mais uma com 8 quadros, até que a gente chega em uma, que são 12 quadros, mas com tamanhos variados. Olha essa sequência aqui, como que é diferente de só o quadrado normal ou o quadrado fixo. Então, o Sakko começava a experimentar formas de diagramação
para contar suas histórias. E era muito inovador essa parada. Imagina, você segue uma estrutura rígida de 4 quadros com o mesmo tamanho e tudo mais, e você acompanha a primeira semana, beleza, quadros do mesmo tamanho, segunda, terceira. E na quarta semana, o que é isso? 12 quadros? O que é isso? Quadrinhos menorzinhos? Uau! E não só isso, o Sakô experimentava muito formas de captar a atenção do leitor. Ou seja, olha esse caso aqui. Ele dá focos em coisas importantes. Por exemplo, o tarô, pra fugir da galera, ele pula o negócio de corda. E o Sakô coloca, assim, um quadro só mostrando que o cara corta a corda e faz o tarô cair. Mas olha isso aqui que legal. Os planos de câmera utilizado pelo autor para dar movimento, para dar fluidez na narrativa, saindo muito da estrutura rígida, quadrada. Olha só que legal. São quadros triangulares que tem uma narrativa cinematográfica acontecendo, né? A cadência de eventos vai fluindo pelos quadros da página. Não é uma estrutura truncada igual era nos mangás ou outras publicações do tipo. Aqui tinha um dinamismo, aqui tinha movimento, aqui tinha velocidade, aqui tinha speed. Tinha tudo isso nesse quadrinho porque era algo dinâmico, era algo rápido. E ele faz isso antes do Tezuka, basicamente 17 anos antes do Tezuka, com o Shin Takarajima, que é a obra que fala assim, caraca, o Tezuka veio aqui e mudou toda a estrutura do mangá no que diz respeito a uma narrativa cinematográfica. Então, o Shishido Sakô fez antes com Speed Tarô. E que mangá legal. Que aventurinha massa, divertida de ler, dinâmica, perfeita. Essa edição aqui é uma reimpressão da mesma publicada em 1935. Olha que coisa legal. O Tarô, Speed Tarô, acaba em 34 e uma editora bastante tradicional no Japão, a Daiichi Shobo, decide publicar pela primeira vez um quadrinho. E o que elas decidem publicar? Speed Tarô. Vocês estão vendo esse quadrinho aqui? É a reimpressão igual. Foi desse jeito. Ela veio com uma caixa, um estojo. E essa editora era muito popular na época porque fazia livros com acabamento muito massa. Os acabamentos dessa editora, que existe até hoje, são lindos. Vou colocar um link para vocês verem algumas edições. Não, vou colocar aqui no vídeo mesmo. Algumas edições da Daiichi Shobo, que é incrível. E a gente fica naquela, por que decidiram publicar, essa editora tradicional de literatura decidiu publicar um quadrinho? E aí o dono da editora, o Hasegawa Minokichi, diz que o Speed Tarô foi uma obra tão cabulosa porque foi popular com crianças e adultos. O mangá tinha essa questão de boa parte dela ser para adulto, o que o adulto lia a criança não lia, o que a criança lia o adulto não lia. Só que o Speed Tarô conseguiu unir todas as tribos, ou seja, o Speed Tarô era tipo Nirvana do mangá nessa época aí, na década de 30. E aí, o Hasegawa fala, vamos publicar essa parada. E publica numa edição extremamente linda, luxuosa e coisa do tipo. Basicamente é isso aqui. Só que essa aqui é uma reimpressão da década de 80. Gente, olha isso aqui, o Speed Tarô, ele foi recolorido. Essa cena, inclusive, aqui foi censurada, porque o Sakô redesenha. Isso aqui mostrava os seios da estátua. Vou colocar a imagem aqui para vocês verem da censura. Então o Sakô, ele redesenha muitos dos quadros aqui, justamente para entrar nessa edição e colore, porque, né, a editora luxuosa de livros luxuosos quer fazer completinho. E foi a edição definitiva do Speed Tarô. Ele concatenou tudo como uma graphic novel. Já tinha, entre aspas, uma graphic novel japonesa de um mangá que foi publicado semanalmente no jornal e que agora foi reimpresso colorido, modificado, com notas e tudo mais. E uma pegada legal é justamente a capa. Ela tem uma sequência, ela é contínua. Olha a guarda, que linda. Olha isso aqui, cara. É maravilhoso, que edição linda. Uma pena que não tá aqui no Brasil. Eu espero, vou ser inocente, que eu espero que esse vídeo chegue a alguém importante de editora e decidam lançar isso aqui. Porque isso aqui tem uma importância histórica pro mangá imensurável. Não dá nem pra dizer o quão importante isso aqui foi e o quão inovador foi. E antes do Tezuka, que colocam todo o peso da história do mangá nas costas daquele cara. O que não foi o caso. O Ishinomori, por exemplo, é muito melhor que o Tezuka. Ótimo. Falamos da vida do autor,
falamos da história de publicação do Speed Tarot, e agora é hora de contar a sinopse deste bendito gibi maravilhoso, com páginas lindas, diagramação top, e o que trata a história do Speed Tarot. É o seguinte, Tarot, nosso garoto aqui, começa a história, ele andando de boa em seu carrinho, ele vê um caminhão na sua frente que derruba um vaso de flor. Ele para o carro, vai lá ver o que aconteceu e descobre que há dinheiro nesse vaso de flor. E aí logo ele é tragado por um grupo de criminosos que estão roubando dinheiro. A Dalmânia está roubando dinheiro de vários países. E aí capangas da Dalmânia sequestram o Tarot consegue fugir e várias histórias, várias páginas, é essa confusão. Corre pra cá, corre pra lá. Amarram o Tarot, ele consegue desamarrar, foge, e depois ele foge pela cidade, vão atrás dele, depois ele é pego no navio. Aí lá ele descobre que tem um urso e um macaco preso, ele libera o urso e o macaco ficam amigo dele. E depois eles chegam na Dalmânia, o Tarot é sentenciado à morte, mas é a princesa da Dalmânia salva ele. E depois de um tempo essa mesma princesa é sequestrada por um país vizinho, a Crocódia, que sequestra a princesa, chantageando Dalmânia para que deem dinheiro para eles. E aí o Tarot vai para Crocódia, salva a princesa. A patente dele, ele se torna tipo chefe de armas da Dalmânia ou coisa do tipo. E aí se descobre que o duque da Dalmânia quer que não tenha perdão, porque o Tarot chega na Crocódia, descobre que a Crocódia é um país pobre, e a Dalmânia resolve não destruir Crocódia. Só que aí o duque de Dalmânia quer que Crocódia seja destruída, o que o rei não quer. E aí o duque fica bolado, porque, né, falaram, rei, explode lá Crocódia, o rei, velho, chega dessa merda, fica de boa. E aí o duque fica bolado e, olha aí, nas forma mais bolsonarista possível, dá um golpe em Dalmânia, se torna o novo rei e decide atacar Crocódia. Quando ele vai atacar Crocódia, perde, porque, né, o Tarot foi patenteado como chefe de armas, então junto com o exército de Crocódia, eles conseguem vencer o duque, e aí o duque foge, cria uma milícia, olha aí os paralelos com o governo Bolsonaro, hein? Cria uma milícia para roubar a coroa de Dalmânia e todo o tesouro de Dalmânia. Até porque Dalmânia estava roubando dinheiro de outros países, né? Fica... Mas assim, eu não sei se o rei sabia disso ou era coisa do duque. E aí, mais uma vez, né? Junto com essa milícia que lembra muito a Ku Klux Klan, né? Uns encapuzados e tudo mais, o Tarot novamente salva o dia e o Tarot é recompensado com uma baita de uma joia foda de Dalmânia. É colocado num foguete e enviado de volta pro Japão. E a história acaba assim, o foguete voando. E o Tarot com todas as glórias e medalhas e coisa do tipo, de ter salvado Dalmânia de um golpista ardiloso. Então, basicamente, essa é a sinopse do Speed Tarot, né? Dei todo o spoiler aqui, mas porra, isso não é o suficiente. Vocês têm que ler, vocês têm que ir atrás desse gibi. Ai, se eu pudesse piratear este gibi. Mas vamos torcer para uma editora vir e trazer esse material pra cá, que vale muito a pena. E esse foi a sinopse de Speed Tarot. Agora a gente chegou na parte que todo mundo quer saber, que todo mundo gosta. Polêmica, fofoca, picuinha, dedo no olho do outro, ladroagem. Tezuquinha, uma nova Ilha do Tesouro, ou para os mais íntimos, Shintakarajima. Vamos lá, pegar a história do Shintakarajima. Existiu uma época no Japão que era muito popular o Zakaron. Fiz um vídeo em 2020 sobre o Zakaron, que eram livros impressos de papel barato, muito popular, que lançou muito artista de mangá, mas que seguia uma estrutura limitada, podemos dizer assim, narrativamente falando. Não era tão dinâmico, cá e lá aparecia alguns caras que faziam um negócio diferente. Tezuka começa sua carreira com artista de Zakaron. Mas aí tudo muda. Quando um autor, o Shitima Sakai, faz o roteiro e manda pro Tezuka desenhar. E quando o Tezuka desenha, aí galera, sai
A Nova Ilha do Tesouro, baseado no livro da Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, acho que esse é o nome do cara, que muda toda a estrutura narrativa sequencial do quadrinho, de forma assim, bem vasta. Porque o Acarron já era uma revista em quadrinhos, barata, publicada e bastante difundida nas banquinhas de empréstimo, né? Que tinha umas livrarias assim que lançavam o Acarron lá, a criançada pegava ali, justamente por conta do preço do papel muito alto, era o Japão em crise do pós-guerra e coisa do tipo. E aí, lança Nova Ilha do Tesouro, como o Acarron também, só que diferente dos outros mangás que tinha a estrutura rígida, do Yonkoma, por exemplo, esse aqui tinha uma narrativa sequencial cinematográfica, de fato, com detalhe, como se fosse a câmera voltando, bem popular e bem comum nos filmes. Na década de 40, que foi publicado em 1947 originalmente, o cinema já estava bem estruturado, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética ou na Europa. Lembrando que tem um mercado hollywoodiano, na União Soviética tem o Eisenstein, que cria um conceito de cinema diferente no que diz respeito à edição e montagem do filme. Já tem um cinema europeu também, né? Já pegamos aí depois o expressionismo alemão e coisa do tipo. E o Tezuka, ele foi muito influenciado pelo cinema da Disney. Quando os Estados Unidos entra no Japão, o Tezuka é um fanático, ama coisa da Disney, e ele começa a pegar a linguagem cinematográfica da Disney. Então veja a diferença. Ele já dá um close aqui no olho do personagem e a câmera vai voltando, né? E assim, esse mangá segue essa estrutura bem rígida do Yonkoma. Vale dizer que essa edição publicada pela New Pop é uma edição que o Tezuka mexeu, o Tezuka redesenhou. Originalmente ela não veio desse jeito, a capa mantém e tal, mas o miolo e algumas situações o Tezuka redesenhou. Ele falava que o quadrinho não era tão bom quando foi publicado antes e que como autor acharia um desrespeito publicar isso. Mas safadamente ele apaga o nome do Sakai e fica aqui, só usando Tezuka. Não sei o que rolou pra ele fazer, é como se fosse um remake basicamente, mas a estrutura segue a história mesma e coisa do tipo. Então a gente tem o Chan, o pulo do gato nessa parada é justamente essa narrativa cinematográfica que é como se fosse você pegar uma filmagem, decompor os quadros, né? Você coloca o filme frame por frame e essa jogada de câmera, né? Essa jogada de câmera que o Tezuka faz é muito inventiva e inovadora. Sim, o Sakko faz aqui, só que uma maneira tanto rudimentar, né? Com a entrada de mais material americano no cinema já mais desenvolvido na década de 40, a referência que o Tezuka pega são outras, já uma técnica mais elaborada e mais bem feita, coisa que o Sakko aqui não fazia, né? Até então o que ele tinha contato era outras coisas. Em 47 já tinha os comic books, já tinha Superman, já tinha super-heróis, já tinha um mercado quadrinístico muito mais forte e muito mais cristalizado, com autores extremamente cabulosos. Por exemplo, Jack Kirby já existia nessa época e já produzia, já tinha contato. Então ele melhora ainda mais a estrutura narrativa, a estrutura da diagramação de página e como ele quer contar a história de uma forma bem alongada, de uma forma bem cinematográfica de fato. Até porque o Tezuka é muito inspirado no cinema. Ele ama cinema. Eu acho que o Tezuka queria ser cineasta, mas nunca conseguiu. Aí ele colocou todo o seu esforço, sua força no mangá, fez coisas maravilhosas. Ele foi muito importante na história do mangá, até porque, né, não é à toa que ele é considerado o deus do mangá. Só que aí, não satisfeito, ele também foi um cara que mudou muito a indústria da animação. O Japão já tinha seus filmes animados, coisas do tipo, mas quando o Tezuka entra, inspirado nessa lógica da Disney e tudo mais, e sua influência como autor de mangá já consagrado, ele consegue trabalhar de uma forma muito genial no mercado de animação e lança coisas maravilhosas, né? O Astro Boy e várias outras produções. Então o Tezuka tem esse pezinho em pioneirismo em várias coisas. Mas basicamente a diferença da obra do Sakko pro Tezuka é basicamente o período histórico que elas foram feitas. Não tem como o Sakko fazer uma parada super elaborada, cinematográfica, bem estruturadinha, sendo que ele teve referências quando o cinema estava caminhando. Em 1900,
ou 1912, 13, que ele estava nos Estados Unidos, por exemplo, o cinema ainda não é aquele cinema estabelecido como a gente conhece, sabe? Tinha ainda a sua questão teatral e coisas do tipo, mas já tinha os enquadramentos, já tinha coisas do tipo. Não sei se ele chegou a ser inspirado pelo Eisenstein, né, já na década de 30, talvez tenha sido, né, já que ele conhecia a galera da esquerda, o pessoal da Marvel e coisas do tipo, principalmente nesses enquadramentos de você dar destaque para onde deve ser destacado, né, para onde deve ter aquele peso emocional, aquele clímax naquela cena, por exemplo, quando o cara vai cortar a corda, né, que o tarot tá, que dá justamente um enquadramento, um close na mão do cara rompendo a corda. Apesar de ser bem dinâmico, quando a gente fala em linguagem cinematográfica, que é bem espaçadinha, vou dar esse exemplo. Aqui, ó. Isso aqui é algo cinematográfico, tá vendo? Ele corta, começa a cortar aqui e aqui a corda se rompe. Então nesses dois quadros é como se fosse os frames do filme. Só que ainda tem umas... ainda é truncado, podemos dizer assim, porque uma ele tá com a faca na corda, a outra corda já tá rompida. E a diferença é que, por exemplo, do alongamento da cena, olha como o Tezuka dilata o tempo nessa coisa. Aqui o personagem já tá correndo no carro, né? Ó. Então ele fez uma página inteira com 4 quadros só pra mostrar essa cena dele indo, né? E dar o destaque, um quadro maior e coisa do tipo, e que ele segue seu rumo. Olha aí, mais outra página só mostrando o movimento do carro, que é algo até então banal, mas mostra essa fluidez, esse desenvolvimento temporal, cronológico, dilatado, que é como se fossem os frames de um filme. Mais uma vez, mais outra vez, de novo, e aqui acaba. Então vocês estão vendo essa quantidade de páginas para mostrar esse minuto, esses 2, 3 minutos que ele tomou dirigindo o carro. E aí que tá o pulo do gato. Não só isso que faz o Tezuka ter feito essa obra aqui mudar toda a estrutura do mercado de mangás da época. Não foi só isso. A história tem uma aventura muito boa, tem uma narrativa muito bacana, é uma aventura, foi feita num livro de uma vez, longa, né, de fôlego, algo bem diferente do que era feito, porque até então os mangás eram episódicos. Você tinha uma revistinha, sei lá, de 30, 40 páginas, então tinha histórias curtas, 2, 3, 4, 8, 10 páginas. Aqui ele lança um livro inteiro. É de fato um romance, é de fato uma espécie de graphic novel aqui, entende? E isso foi também um fator muito determinante para o sucesso dessa obra e de ter causado um chacoalho assim no mercado quadrinho japonês, porque ele mudou muito a forma de se fazer quadrinho. Então era possível fazer uma história de fôlego, uma história longa em mangá, o início, meio e fim. E aí foi indo. E aí, depois disso, vários autores começaram a fazer. E aí foi decaindo o processo do Acarron, porque já estava tendo editoras já focadas em publicar séries longas. Por exemplo, a Kodansha, a Shueisha, que são editoras conhecidas, por exemplo, pela Jump, e por outros títulos de mangás longevos, já estava começando a trabalhar e falou assim, porra, isso aqui tem uma potencialidade muito grande. Vamos fazer obras seriadas, porque a gente fica pegando esse público pra gente. A gente cativa, por exemplo, um leitor de One Piece, vamos jogar aqui, que esteja vivo ainda, vem acompanhando a obra desde 97, desde que ela foi publicada. Então você tem um cara que está acompanhando a obra há quase 30 anos, entende? E aí começou autores lançarem obras seriadas, contínuas e coisas do tipo, e vem disso. E que depois do Shin Takarajima, o Tezuka consegue um sucesso estrondoso, e aí, meu irmão, a porteira abre, o cara faz mangá pra caralho, acho que deve ter uns 300 títulos. Pequenos e longos, vários, assim. Então Tezuka foi um cara muito foda, bastante influente, importante pra história do mangá, mas a gente tem que ter a noção de que antes dele vieram outros. Por exemplo, antes do Tezuka ter sido um autor de mangá, ele lia outros mangás publicados quando ele era criança, por exemplo, Norakuro, do Suiho. Olha só. Seguiu uma estrutura narrativa bem engessada, mas tinha às vezes que ele fazia quadros diferentes, coisa do tipo. Ou então, meu Boukei Dankichi, que não é um mangá, e sim um Emonogatari,
que olha só como que é. São quadros que tem uma narrativa, só que tem muita carga de texto. Essa carga de texto é extremamente importante. Aqui o rolê construtivista que eu tô falando. De você fazer desenhos de forma que seja simples de ser feita por qualquer um, sem ter um talento artístico. Tá vendo? Então tinha uma estrutura mangá, de quadrinhos, né, balão de fala e tudo mais, mas era acompanhado de um textão. Chamam isso de Emonogatari. É um mangá antes de ser um mangá como a gente conhece hoje, como uma história em quadrinho definida. Então assim, apesar do Tezuka ter sido muito importante, a gente não pode esquecer dos que vieram antes dele. Veio antes. São artistas importantes que foram esquecidos. Esses aqui não, porque foi muito importante. O Suihou foi muito importante para merchandising e coisa do tipo, e o Boken Dankit também, mais pra frente com outras histórias já em quadrinho. Mas, por exemplo, o Shishido Sako, quase ninguém fala dele. Outros artistas também pouco se fala. Muitos artistas morreram muito novos, gente com 40 anos morreu, e assim, o legado dele ficou basicamente esquecido. Galera do Acarron, que muito pouco foi preservado por conta de esforço de guerra e coisa do tipo, que artistas importantes leram, ninguém sabe. Então assim, o Tezuka tem sua importância, mas não só ele, tem que ter esse resgate, tem que ser essa valorização de quem veio antes. Então basicamente esse vídeo é isso, é tentar resgatar esse pessoal que veio antes, que fez muita coisa legal, muita coisa influente, influenciou o Tezuka a ser o que ele foi. E o que ele é, né? Porque manteve. Nunca vai ser esquecido do Tezuka. Mas aquela coisa, o Tezuka é importante, mas não é só ele. Ele não é o principal. Tem que mostrar quem veio antes dele, quem inspirou ele. Não sei se o Tezuka leu ou acompanhou o Speed Tarot, mas ele já disse em biografias ou entrevistas que ele acompanhou Norakuro e Boken Dankit. Norakuro dá pra ver que tem muita influência mesmo. Assim como outros mangás, o Shochan ele deve ter lido. E por aí vai. Então é isso, gente. Terminamos aqui. Falamos bem, falamos mal do Tezuka. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. O cara foi foda, mas calma lá. Apresentei pra vocês o Speed Tarot. Apresentei pra vocês o Shishido Sako. E é isso, vão atrás, eu vou deixar o nome do Sako em japonês para vocês pesquisarem, para vocês irem atrás. Quem tiver interesse de comprar a edição do Speed Tarot, dá uma pesquisada na internet, vai nos sites de leilão, coisa do tipo, porque esse aqui eu peguei no site de leilão, na Buyi. Vou fazer um vídeo também ensinando vocês a comprar na Buyi, que vale a pena, é um site muito bacana, que você pode comprar mangás muito baratos e raros. Vou fazer um vídeo especial para vocês. Vão lá. Esse aqui eu peguei baratinho, você não tem ideia. Foi, sei lá, R$30. Contando com o frete, foi tipo assim, 60 conto. Um livro dos anos 80, extremamente raro, extremamente importante. E assim, historicamente, fez escola. Então é isso. Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado. Comenta, curte, compartilha isso aqui, que esse vídeo vai ser importante de chegar em pessoas que mexem com editoras e quadrinhos pra ver se alguém decide trazer esse mangá pra cá, porque vale muito a pena, tá bom? Deixo o convite pra vocês verem o vídeo do Acarron, do Shochan e a história do quadrinho japonês. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.